Eduardo Bolsonaro, indo contra todas as falas do governo Lula, da mídia pautada, está liderando uma grande articulação para resgatar, para salvar o Bolsonaro. Porque todo mundo já entendeu que o grande sonho de princeso do Moraes é enterrar o Bolsonaro na papuda. Mas o Dudu está disposto a não deixar isso acontecer. E pelas últimas fotos e pelas últimas comunicações que aconteceu, ele está vindo muito forte nesse objetivo e simplesmente está fazendo toda a mídia pautada e o próprio governo Lula engolir todas as suas palavras. Qual era a narrativa básica ali da mídia pautada e do governo Lula? Era que o Eduardo Bolsonaro não tinha mais influência nenhuma na Casa Branca, que não tinha mais nenhum contato com o Donald Trump e que simplesmente ele estava completamente isolado após a reunião do Trump com o Lula, Lula com o Trump. Essa era a narrativa. Essa narrativa caiu por terra já nos últimos dias porque ele foi convidado para palestrar em Mar-a-Lago, que é um resort privado do Trump. Nesse evento ele conversou com vários indivíduos que são muito próximos do Trump e podem ajudar a influenciar o presidente americano para realizar algum tipo de salvação ao Bolsonaro. E a gente tem foto disso tudo, então não é um devaneio da minha cabeça ou devaneio das notícias que eu vou mostrar pra vocês. É realmente muito próximo da realidade esse contexto. Ou seja, a gente tem que interpretar agora como que o Moraes vai enxergar nisso e também qual que vai ser a resposta do Trump. Porque ele o Eduardo construiu uma malha de influência gigantesca em volta do Trump e parece que ontem, exatamente, ele estava em Washington, na Casa Branca, e ele teve uma reunião diretamente, dessa vez, com o Trump. Não foi com apenas o Marco Rubio ou com outro indivíduo, foi diretamente com o Trump. E provavelmente ele deve ter demonstrado uma posição de filho desesperado, porque tem um maluco perseguindo o pai dele, querendo colocar o pai dele na papuda, que é um presídio horroroso, que ele pode ter mostrado foto da papuda, e mostrando que a condição do pai não cabe à papuda, que não seria possível, e o pai não demonstra nenhum tipo de risco à sociedade, estando na casa dele em prisão domiciliar. Essa é a grande realidade. Esta é a grandíssima realidade. Ou seja, possivelmente ele consegue convencer o Trump. O que a gente tem que aguardar, que eu vou mostrar para vocês notícias, quais são, ou melhor, qual vai ser a escolha de salvação do Trump? Ele vai anunciar mais sanção? Ele vai colocar um porta-aviões aqui no Brasil? O que ele vai fazer? Essa é a expectativa e a gente vai se aproximar da realidade durante esse vídeo, então preste muito atenção. Em paralelo a isso, o Trump recebeu um golpe gigantesco com a perda da prefeitura de Nova York. Agora, a internet começa a assolar um terror do que pode acontecer a partir de agora e também especulando em relação a outras cidades e também especulando o que está acontecendo na Europa e como isso pode prejudicar completamente os Estados Unidos, mostrando que simplesmente o Ocidente está perdendo a sua posição para os muçulmanos. Eu vou te explicar isso detalhadamente, mas antes, vamos começar com o pé direito. Eu preciso que você curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e vamos começar com o pé direito. Entra no grupo do WhatsApp já para você começar bem, porque dessa forma você vai ser avisado de todos os vídeos, você vai deixar de ser refém aqui do YouTube, que o YouTube avisa só quando quer ou quando permitem, isso é no interesse dele o conteúdo, ou seja, entra no grupo do WhatsApp, o link está na descrição e também fixado no primeiro link dos comentários. Também quero te convidar a investir em dólar. Caso você não saiba investir em dólar, eu lancei este e-book por apenas R$ 49,90. Nesse e-book eu te ensino a investir do zero até o dólar, ou seja, eu te ensino a converter do real para dólar e depois do dólar converter em algum tipo de investimento que vai render em dólar para você. Mas lembrando que esse preço é promocional, assim que eu adicionar aqui na plataforma aulas em vídeo, esse preço vai aumentar de forma substancial, ou seja, aproveita antes do preço aumentar. O link está na descrição e também no primeiro comentário fixado. Agora vamos começar de uma vez por todas com o pé direito. Primeiro coisa que eu gostaria que você prestasse atenção é nesse vídeo aqui, ó. Presta atenção nesse vídeo aqui que eu acho que você vai se surpreender tanto quanto eu. Presta atenção nas suas colocações. Um pastor no Reino Unido afirmou que um policial advertiu que versículos bíblicos na traseira de sua van poderiam ser considerados discurso de ódio. O episódio aconteceu em um posto de gasolina em Burley no último dia 27 de outubro. O versículo em questão, João 3,16. A polícia de Lancashire afirmou não ter registro da interação. Um porta-voz disse, abre aspas,
não consideramos isso discurso de ódio e pedimos à pessoa em questão que fale conosco diretamente para que possamos investigar o assunto, fecha aspas. Eu irei disponibilizar aqui mesmo no meu perfil, nos stories do Instagram, um link de acesso à matéria do jornal dele. Ou seja, meus queridos, a coisa tá começando a ficar estranha, isso aqui foi no Reino Unido, mas basicamente, agora eu vou mostrar alguns memes que eu acho que explicam muito bem o que tá acontecendo na Europa, isso aqui foi no Reino Unido, tá? Na Europa, e que esse é o grande receio que possa acontecer também nos Estados Unidos. Presta atenção nessa piadinha aqui, ó. Bem-vindo à Europa, um europeu dando bem-vindo a um muçulmano em 2000. Depois de 2010, 3 muçulmanos, ou seja, aumentou muito a entrada de muçulmano na Europa. Bem-vindo, bem-vindo. Em 2020, era vários muçulmanos entrando e era um muçulmano aprovando a entrada desse muçulmano. Em 2030, era um europeu tentando entrar na Europa e sendo rejeitado pelo muçulmano. Conseguiram compreender qual que é a piada aqui? Qual que é... E essa aqui é a realidade. Por que essa aqui é a realidade? Por que os muçulmanos estão dominando a Europa? Porque os europeus não têm filho e os muçulmanos têm muito filho. Ou seja, é uma questão de lógica, que se você adiciona 20, 30, 50 anos, vai ter muito mais muçulmano e muito mais descendentes desses indivíduos na Europa do que próprios europeus. E eles vão perder o país. E a gente já está vendo isso acontecer na França. Na França já acontece muito isso, aqueles protestos, aquele quebra, normalmente é tudo imigrante. Por que eles deixaram entrar? Porque a inflação estava gigante, nenhum europeu queria trabalhar nas coisas mais baratas, então eles pegaram muita gente para abaixar a inflação de serviço. Só que agora essas pessoas se tornaram um montante muito grande e estão dominando. Enquanto isso, lá em Nova York, a piada é um pouco similar. Temos aqui uma foto dia 11 de setembro, e temos o plano B, ou seja, que era o plano A para destruir os Estados Unidos, o plano B era colocar exatamente esse indivíduo no poder. É uma piada, obviamente, mas que diz um pouco do sentimento que está passando na cabeça dos nova-iorquinos. De uma parte nova-iorquina, porque foi uma votação, ou seja, a maioria decidiu. E a esquerda, que é esse pessoal alienado, pouco inteligente, que não consegue ver um poste na própria cara, esse aqui é o maior exemplo disso, ó, presta atenção. I'm out here in London with my new friend. I just want to say I support your people. Ela basicamente falou que esse aqui é meu novo amigo, eu tô aqui em Londres, esse aqui é meu novo amigo, tipo, meio que acho que ela chega a falar que é do Islã, que é uma pessoa assim, de imigrante, assim. Aí olha o que ele fala. I really Woman do. has to be quiet. Mulher tem que ficar quieta, é meio que isso que ele fala. Aí Right. ela, Okay. ok. Sorry, I'm out here in London with my new friend. Estou aqui em Londres com meu novo amigo. I just want to say I support your people. I really Woman do. has to be quiet. É muito bom ver ela aprendendo uma coisa na prática, né? Que os caras são machistas, que os caras, tipo, sei lá, se você for homossexual, você vai ser chicotado. É tanta ignorância quando o homossexual ou alguém, uma mulher defende esse regime. A mulher pode defender se ela aceitar estar naquela posição de mulher do Islã, que mulher tipo, muçulmano e tudo mais, é a mulher que vai usar aquela burca, não tem direito nenhum, não pode votar, não tem opinião, o homem vai mandar nela. Se você quer ser isso e você apoia, tudo bem, aceito sua opinião, beleza. Mas se você não quer ser isso e você apoia, você, perdoa, você é burra, não tem muito o que fazer. E aí é a mesma coisa homossexual. E aí, enquanto o mundo tá acontecendo, esse caos todo, olha o que tá acontecendo no Brasil, presta atenção, ó. Eu diria que senão vai dar direito autoral na música, mas isso aqui, ó. Retiro forró contemporâneo. E a esquerda inventa uns troços muito bons, né? Isso aí. Se embola um monte de gente, fica balangando de um lado pro outro, forró contemporâneo. Perdão, vou voltar ao centro. Mas vocês entenderam o que tá acontecendo no mundo em relação a essa galera? Estão invadindo literalmente porque tem uma galera procriando, a outra galera não tá procriando, vai fazer o quê? Quem tá procriando vai popular e vai ganhar. O resumo da ópera é isso. Enquanto isso, Lula não caiu a ficha ainda. Antes da possível reunião com Trump, Lula exalta o comércio sem dólar novamente. Essa notícia aqui não é nova, tá? Por que eu tô colocando essa notícia? Porque é relevante você entender a estratégia do Lula. A estratégia do Lula, em nenhum momento, foi tentar flertar, se aproximar muito do Trump, beleza? Você entendeu essa parte, vamos seguir agora. Agora, enquanto o Lula continua afrontando o Trump,
olha o que acontece com o Maduro ali no Caribe. Maduro na mira. Olha o arsenal que o Trump levou na porta do Maduro. Aqui, basicamente, ó, bases principais, essas aqui são as bases principais, locais de segurança cooperativa, temos aqui em Trinidad e Tobago, e também temos barcos de substância ilícita atacado. Olha só. Olha a quantidade de barco que foi atacado e olha a quantidade de barco que foi atacado. E aqui a gente tem como ver quais foram as rotas, como que eles estavam usando, a movimentação dos Estados Unidos no Caribe, tá? Ou seja, bem próximo sempre da Venezuela. Seguindo também, você tem como ver aqui quais são as ferramentas que estão lá e na teoria já são ferramentas mais do que o suficiente para dar o arrasta para cima em toda a Venezuela, tá? Já tem mais equipamento do que o necessário. Agora ele deve estar pensando só em efeito de dissuasão, como que resolve a situação, causando o menor dano possível, perfeito? Ou seja, está se aproximando do fim ali. Eu acredito que antes do Natal a gente deve ter uma resolução, tá? E agora eu quero te mostrar o que mais mostra a influência do Trump, tá? Como assim a influência do Trump? O Trump, ele tá conseguindo mudar a cultura americana e mudar a forma de pensar de pessoas que eu acreditava que ele não conseguiria influenciar. Como quem? Como o próprio Bill Gates. Bomba! Bill Gates acaba de tornar pública sua virada de chave em relação ao aquecimento global. Mesmo que você não simpatize com ele, vale prestar atenção nesse passo para longe do alarmismo climático. Na sua newsletter dessa semana, o bilionário apresenta 3 duras verdades sobre o clima. Vou começar com a última, que é a melhor, preste atenção. Saúde e riqueza são a melhor defesa contra a mudança climática. Como o crescimento econômico esperado dos países pobres reduzirá as mortes relacionadas ao clima pela metade, um crescimento mais rápido, mais amplo, reduzirá essas mortes ainda mais. Eu vou na mesma linha no final do guia politicamente incorreto do meio ambiente. Se você quer um mundo com menos falecimentos causados pelo clima, o melhor que você pode fazer é enriquecer e deixar os outros enriquecerem. Olha, é interessante, né? O Trump mudou a cabeça do homem, né? Mudou a cabeça de um bilionário que vem pregando essas besteiras há muito tempo e causou muito dano para o mundo. Temperatura não é a melhor forma de medir nosso progresso climático. Para Gates, o melhor critério é o desenvolvimento humano, a parcela de pessoas com acesso a alimentos, abrigo e saúde. Ele critica os bancos que se recusam a financiar projetos intensivos em carbono. Caraca, isso aqui é muita hipocrisia, porque ele foi um dos grandes caras que fizeram isso, ele doou para a fundação e tudo mais para fazer essa porcaria, influenciou lobby em Washington e tudo mais. O que aconteceu? Basicamente, quando começou aquela onda verde, os bancos e os Estados Unidos começou a embargar, tirar o incentivo e punir os bancos que financiavam operações que iam produzir muito carbono, ou seja, exploração, por exemplo, de petróleo. Acabou o financiamento, logo você diminuiu muito a exploração de novos poços. E aí você teve como que era no mundo? O mundo era assim, de produção. Quando você fez isso, simplesmente lateralizou, parou de ter aumento de produção. Perfeito? Agora ele está criticando, ele que fez isso. Ou seja, o Trump conseguiu fazer algo excepcional, tá? Excepcional, mas vamos continuar. Em carbonos, em países menos desenvolvidos, pois isso atrapalha o acesso dos pobres a usinas que fornecem energia confiável. Primeiro, mudança climática é um problema sério, mas não vai ser o fim do mundo. Caraca, é muita hipocrisia isso aqui. O fundador da Microsoft contraria os alarmistas e diz que as pessoas poderão viver, prosperar na maior parte da Terra no futuro visível. Defende que a emissão de carbono estão se estabilizando mais rápido do que os especialistas previam há 10 anos e se mostra otimista com o potencial da inovação em resolver a questão. Entenda o seguinte, isso aqui, na minha humilde concepção, foi a influência gigantesca do Trump. E não acabou ainda não, ó. Bill Gates também cutuca políticas climáticas. Peço a todos na COP30 que se perguntem, o dinheiro destinado ao clima está sendo gasto nas coisas certas? Acredito que a resposta seja não. Claro que não, esse fundo da Flórida vai para onde? Para o bolso de quem? Amigos, é uma vergonha, mas vamos seguir aqui,
que vai ficando mais interessante ainda. Mas isso aqui é uma grande vitória pro Trump, tá? Ele conseguiu mudar o ponto de vista, mudar a linha de argumentação do Bill Gates. Um cara que pavimentou toda essa cultura verde, meio ambiente, foi um dos grandes mentores, foi o Bill Gates, tá? Essa mudança é muito substancial. Seguindo agora, presta atenção nessas colocações aqui, ó. Isso aqui é uma loucura que aconteceu na Índia com uma brasileira e eu nem sei o que se faz a partir daí, ó. Presta atenção. Essa história, a pauta é exposição repentina. Você já imaginou ficar conhecido do nada num lugar que tem 1 bilhão de habitantes? Pois então, é o que está acontecendo com uma mineira, a Larissa Neri, que teve uma foto dela usada em um debate. Isso deu uma repercussão gigantesca na Índia. Vamos explicar o que aconteceu aqui no telão. É o seguinte, ó, o líder da oposição do governo indiano exibiu essa foto aqui, dessa brasileira, durante uma entrevista coletiva para denunciar um esquema de fraude eleitoral. Com essa pergunta aqui, quem é essa? A foto dela teria sido usada por 22 eleitores com nomes e endereços diferentes. E tem um detalhe, a Larissa sequer esteve na Índia. Então o que eles dizem? Tá vendo essa fraude? A fraude é tão evidente que tem uma mesma pessoa, uma mesma foto em nomes e endereços diferentes de 22 eleitores que votaram aqui na Índia. Aí a Larissa enviou um vídeo, ela conversou com o nosso produtor do Em Pauta, o Alan Alves, e ela contou como é que está se sentindo no meio dessa confusão toda. Então, eu estou cansada mentalmente, estou bem chateada com a forma como a minha imagem tem sido vinculada a algo que realmente não tem nada a ver comigo. Não tenho passaporte, nunca viajei para fora do país. A mulher nunca saiu do país e ficou famosa na Índia, porque alguém pegou a foto dela no Instagram em qualquer lugar, colocou na célula de eleitor. É uma loucura isso, né, meus amigos? É uma loucura o Brasil. E agora vamos voltar lá pra COP30, que tá sendo uma grande vergonha, e tinha que passar um pente fino, a Polícia Federal tinha que passar um pente fino nessa COP30, porque o que deve estar tendo de somebody love nessa COP30 não tá escrito. Presta atenção no que essa senhorita vai falar, ó. Então, sobre os valores, a gente está pagando o aluguel para a secretaria que faz Entenda o seguinte, quem que tá organizando toda a COP30, segundo o que foi falado pela CNN, foi numa licitação, uma empresa que recebeu uma licitação que ganhou 500 milhões de reais para realizar toda a infraestrutura. 500 milhões é meio bilhão de reais. Meio bilhão de reais, na minha opinião, dá para fazer muita coisa, beleza? E aí essa empresa tá ganhando ainda sobre os lugares de alimentação. Mas olha quanto que essa empresa tá ganhando, presta atenção. Toda essa disponibilização do espaço de $280 por metro quadrado. $280 por metro quadrado para aluguel, tá? Como o nosso estande são 15 metros, a gente paga $4.200 para estar aqui, que equivale a quase R$23 mil. Isso é diária? Ou não, é, isso é o valor total? Pelo período, exatamente. Perfeito. R$23 mil. Fora as outras exigências, como por exemplo, a gente não pode entrar com carro particular, a gente precisa de um carro apropriado para transporte de alimentos. A gente teve que contratar uma consultoria de uma nutricionista para fazer toda a verificação e a checagem e os testes dos insumos que a gente utiliza para comprovar que não há nenhuma contaminação. Então esse já foi um outro custo. Além disso, a gente teve que disponibilizar uma equipe de 8 pessoas, porque a operação é de 7 até 22 horas, e todas essas pessoas recolhendo encargos trabalhistas, seguindo a legislação trabalhista vigente, então o custo é elevadíssimo. Ainda assim, eu não considero que os preços que a gente está praticando, pelo menos aqui no nosso quiosque, sejam abusivos. Não, é R$25 uma água. Mas eu entendo, olha a quantidade de custo que essa mulher tá pagando. A mulher vai ficar 2 semanas, pagou 20 mil de aluguel. Teve que alugar um carro para entrar. Teve que avaliar cada alimento que ela comprou. Ah, é uma vergonha isso. Isso é só pra ir, beleza. Mas o que é isso? O que é isso, tá? É um cara que saiu de um país, foi pra um evento organizado por um cara que participou dos maiores esquemas de corrupção do Brasil, do mundo, e acha que isso tá errado. Mas esse aqui é o Brasil. Welcome, Brasil! Seguindo agora temos a articulação do Eduardo Bolsonaro lá no exterior. Tem esse vídeo que eu já mostrei pra vocês, que é o Eduardo Bolsonaro com o Erdogan, que é o primeiro-ministro da Hungria. E aí, qual que foi a estratégia do Eduardo com o Erdogan? Ele estava querendo conversar com o Orbán, o Viktor Orbán. Basicamente, ele conversou com o Orbán, contou toda a história, o Orbán tem uma conexão com o Bolsonaro, gostava do Bolsonaro, ele explicou toda a situação do Bolsonaro e pediu uma intercessão do Orbán para falar com o Bolsonaro, falar com o Trump, tá? Falar com o Trump para conseguir dissuadir o Trump, convencer o Trump de ajudar o Bolsonaro. E não foi só ele que o Eduardo Bolsonaro encontrou. Também encontrou esse indivíduo aqui, que é o Granel, que foi o indivíduo que foi meio que contratado, influenciado, conectado com a galera da JBS, Joesley lá e tudo mais, falou com esse cara. Esse cara articulou o contato do Trump
com o Lula. E aí, basicamente, o Eduardo conseguiu falar com esse cara juntamente com o Paulo Figueiredo e também tentar pedir ajuda dele. Eu não sei se esse cara entrou no barco. O Orbán entrou no barco. Entrou no barco no sentido, vou ajudar, beleza? O Orbán entrou. Esse cara aqui eu não sei se entrou, mas já mostra um nível de penetração gigantesco, uma penetração gigantesca do Eduardo Bolsonaro. Agora presta atenção nessas colocações aqui que ela vai falar, presta atenção. A iminência da prisão do Bolsonaro, né? O Eduardo e os bolsonaristas aqui estão bastante tensos com essa possibilidade aí de que ele de fato vá para Papuda, né? E era isso mesmo que o Eduardo Bolsonaro me dizia ontem numa passagem relâmpago aqui por Washington. Ele que mora no Texas, né? E por que o Eduardo veio aqui? Ele veio para cá para se encontrar ainda ontem, no fim do dia, com o primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán, que está aqui na capital americana, porque hoje ele tem um almoço de trabalho na Casa Branca com Donald Trump. E o Eduardo fez ali um certo mistério, não quis dizer se pediria asilo para o pai, porque isso ia dar muita confusão, se ia mandar recado, mas o que a gente apurou é que ele foi pedir ajuda ao Orbán para falar hoje com o Trump sobre a situação do pai e tentar, enfim, mais uma vez voltar com algum tipo de medida que pudesse, enfim, beneficiar de alguma maneira aí Jair Bolsonaro, que a gente lembra está condenado a mais de 27 anos por tentativa de golpe de Estado e outros 4 crimes. O Eduardo teve uma reunião ali de cerca de meia hora com o Orbán na Embaixada da Hungria aqui. E é interessante a gente lembrar, né, Fabiola, que no ano passado, em fevereiro, o Jair Bolsonaro chegou a passar 2 noites na Embaixada da Hungria, lá em Brasília, depois de ter o passaporte retido pela justiça, né? No que foi interpretado por muita gente, inclusive pelo New York Times, que descobriu a história, com a tentativa dele de se evadir da justiça, né? Como assim foi interpretado? Isso aqui é um analfabetismo, é uma falta de interpretação de texto. Se ele quisesse, ele estava dentro da embaixada, tá? Se ele quisesse evadir, ele teria ficado na embaixada, não é isso não? Ah, mas ele não ficou, então não é uma tentativa, porque se fosse uma tentativa ele teria executado. Você poderia especular que é uma tentativa se você tivesse impedido ele de entrar na embaixada, tá? Você impediu ele de entrar na embaixada, aí beleza, você realmente impediu que ele pudesse querer fugir. Mas no momento que ele entrou na embaixada por livre e espontânea vontade e saiu por livre e espontânea vontade, não tem nenhuma tentativa, pô. Não existe tentativa, pelo amor de Deus, não faz o menor sentido. É uma possível tentativa de fuga, já que o território de embaixadas é considerado um território estrangeiro dentro do Brasil, né? Analfabetismo. É maldade, eu acho muito mal quando eles fazem esse tipo de concepção. Mas você entendeu aqui que o Eduardo Bolsonaro tá com muita entrada na Casa Branca e tá articulando muito. E agora vem um ponto para você entender a influência do Viktor Orbán no Trump. Presta atenção nas falas do Trump aqui, ó. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebeu o primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán na Casa Branca. Isso depois da conversa com o Eduardo Bolsonaro, tá? O Viktor Orbán foi recebido pelo Trump depois da conversa. E aí qual que era a ideia? O Eduardo colocou na pauta da conversa com o Trump o ponto do Bolsonaro. Nesta sexta-feira, durante a reunião, Trump afirmou que estava considerando conceder à Hungria uma isenção das sanções relacionadas ao petróleo russo, o que foi oficializado logo depois. Porque é muito difícil para eles obterem petróleo e gás de outras regiões. Como você sabe, eles não têm a vantagem de ter acesso ao mar. É um grande país, é um país enorme, mas eles não têm acesso ao mar, não têm portos. No mês passado, os Estados Unidos impuseram sanções às 2 maiores produtoras de petróleo da Rússia, Rosneft e Lukoil, em resposta à recusa de Moscou em encerrar a guerra na Ucrânia. Também exigiram que países como a Hungria se desvencilhassem das fontes de energia russas. No entanto, Orbán afirma que seu país é altamente dependente do petróleo russo. Os 2 líderes também abordaram a questão da imigração. Donald Trump pediu que a União Europeia respeite a Hungria e seu primeiro-ministro, que expressou descontentamento com as sanções financeiras impostas pela União Europeia a Budapeste devido às suas políticas migratórias. Orbán, por sua vez, reiterou sua oposição à imigração. Além disso, Trump afirmou novamente nesta sexta-feira que acreditava poder encerrar as hostilidades na Ucrânia em um futuro não muito distante. Ou seja, meus queridos, o Orbán teve uma grande vitória, foi isento das sanções que todos os outros países que negociarem com
a Rússia vão ter. Ou seja, se você for comprar petróleo da Rússia, se você manter as suas compras da Rússia, simplesmente você vai ser severamente punido. Mas o Orbán, negociando com o Trump, conseguiu não ser punido. Ou seja, o que a gente deve esperar é, será que ele falou sobre o Bolsonaro? Na teoria que sim, porque ele fez um vídeo juntamente com o Eduardo falando e dando solidariedade ao pai, ou seja, ao Bolsonaro. Então tudo indica que ele falou. Mas ainda não temos respostas claras de como vai ser a reação do Trump caso o Bolsonaro vá para a Papuda. A gente não tem essa visão clara ainda. Ou seja, a gente tem que aguardar o que vai acontecer, mas uma coisa fica muito óbvio com contragosto ao governo Lula. O Eduardo Bolsonaro ainda possui uma influência gigantesca na Casa Branca e parece que o nosso querido presidente foi expulso completamente da Casa Branca. Ele não consegue mais negociar. E segundo um gestor relevante, que é o Rogério, se não me engano, da SPX, ele acha que o Trump está simplesmente enrolando o Lula. E eu compartilho dessa visão. Dito isso, se você quer se proteger desse manicômio que é o Brasil com o governo Lula, invista em dólar. Para você aprender, eu lancei meu e-book que você aprende a investir do zero a dólar, ou seja, aprende a converter dinheiro tudo do zero, ou seja, até realmente fazer o seu dinheiro dolarizado render. Também, se você ainda não estiver no grupo do WhatsApp, te convido para você entrar no grupo do WhatsApp, curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e até o próximo vídeo. Um abraço, um excelente domingo.